Olá, pessoal! Hoje iremos começar a estudar sobre a mineração no Brasil. O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas, ou seja, nas regiões mais perto do mar. Essas que vocês podem ver. Ao longo dos anos, outras atividades econômicas foram surgindo, como o desenvolvimento da criação de gado e a busca pelas drogas do sertão. Essas drogas eram produtos silvestres de grande valor, como o cacau e a castanha do Pará. Mas a atividade que promoveu um maior deslocamento de colonos para o interior do território foi a mineração. No final do século XVII, os bandeirantes passaram a organizar expedições à procura de minerais preciosos e descobriram jazidas de ouro no atual estado de Minas Gerais. Por conta dessa descoberta, muitas pessoas vieram a esta região para tentar enriquecer com a exploração do ouro. Essa intensa migração para a região das Minas ficou conhecida como a Corrida do Ouro. No início, as pessoas que partiram para essa região costumavam se reunir em arraiais. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam muito com as condições ruins de suas moradias e também com a falta de alimentos, pois havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras. Dessa forma, quase todos os alimentos eram trazidos de outros lugares, o que os tornavam muito caros. Os moradores da região das Minas tinham necessidade de vários alimentos, ferramentas e roupas. Essas mercadorias eram trazidas de outras regiões da colônia. Quem fazia esse tipo de transporte eram chamados de tropeiros, e foi a partir destes tropeiros que permitiam um maior contato entre as regiões da colônia que anos mais tarde as cidades foram sendo construídas. Ao longo do século XVIII, um século mais tarde, alguns dos arraiais formados na região das Minas cresceram, dando origem às vilas e cidades. Um exemplo, Vila Rica foi uma das cidades fundadas no período da mineração. Nelas havia diferentes profissões. Entretanto, assim como nos engenhos, essas sociedades eram marcadas por grande desigualdade social. A maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados, isto é, os filhos de africanos que realizavam diversos tipos de trabalhos. Havia um grupo de pessoas livres, que eram funcionários públicos, comerciantes, alfaiates, sapateiros e pedreiros. Quem tinha o maior poder nesta época eram os donos das minas e os funcionários do governo com os maiores cargos. Neste mesmo século, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. No porto do Rio de Janeiro, era feito o embarque para Portugal do ouro extraído na região das Minas. Dessa maneira, com a sede do governo nessa cidade, a coroa portuguesa podia exercer um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos sobre o ouro. Então, resumindo, a pecuária foi uma das atividades que contribuíram para a ocupação do interior do território brasileiro pelos colonos. No final do século XVII, foram descobertas jazidas de ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais. E a grande migração de pessoas para o interior da colônia, atraídas pela mineração, ficou conhecida como a Corrida do Ouro. Certo, pessoal? Na próxima aula, nós iremos estudar sobre o trabalho e o controle nas minas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Um beijão, estou com muitas saudades de vocês.